Olá, colegas, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Meu nome é Juliano Madalena, para aqueles que ainda não me conhecem, sou professor da Fundação da Escola Superior do Ministério Público e coordenador aqui da nossa pós-graduação em Advocacia Corporativa. Esse webinar, colegas, tem como objetivo tratar sobre a preservação de empresas em época de pandemia, em razão da Covid, em razão de uma situação de anormalidade. Para essa finalidade, nós convidamos o professor Rafael Brizola, e o professor vai, então, portanto, em razão da sua experiência forte, justamente com esse tema de preservação da empresa, vai poder trocar uma ideia e falar conosco aqui de uma forma bem descontraída, bem tranquila, para que a gente possa, portanto, extrair toda a experiência, principalmente prática, que é uma das vertentes do nosso curso de pós-graduação. Então, o professor Rafael Brizola, ele é advogado, inscrito aqui no Rio Grande do Sul, sócio da empresa Brizola e Japur, administração judicial, essa empresa que trabalha fundamentalmente com a administração de empresas judiciais de empresa, né, com sede aqui em Porto Alegre, filial em Passo Fundo. O professor também advoga, né, lembrando que o administrador judicial, ele não raras vezes atua tanto nessa atividade para a administração propriamente dita, mas também na advocacia, e o professor, assim como eu e outros tantos colegas que nos assistem, tem forte atuação acadêmica, né? Ele foi bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Importante identificar, né, que o próprio professor, à época já do seu trabalho de conclusão de curso, ele, não vou revelar a data aqui, mas o professor apresentou um trabalho intitulado justamente o Instituto da Recuperação Judicial, ou seja, essa pesquisa que vem há bastante tempo, depois na especialização em Direito Empresarial, falou sobre a nova recuperação judicial. Então, atualmente, professor do curso de Direito da Universidade de Passo Fundo, justamente na cadeira de recuperação de empresas, membro da nossa Comissão Especial de Falência e Recuperação Judicial aqui da OAB, da também Comissão de Recuperação de Empresas da Federação, membro do IBAJUD, perdão, e membro do Instituto Nacional de Recuperação Empresarial, do nosso tradicional TMA, e também professor universitário em cursos de pós-graduação. Espero que em breve vai estar nos brindando com a sua aula. Feita a leitura desse currículo, mas mais do que o currículo é colher aqui, professor Brizola, um bate-papo. Eu vou introduzir, então, a matéria e depois passar a palavra para o colega. Qual é o motivo da nossa conversa? O nosso motivo da nossa conversa nesse webinar é nós verificarmos, tradicionalmente, nós podemos observar na sociedade inúmeras palestras, lives, webinar, inclusive, tratando sobre coronavírus, sobre pandemia e os reflexos desse fenômeno no direito. Os institutos da recuperação judicial ou a própria falência são institutos para tratar o que nós chamamos de crise. Então, se há algo que o professor entende, tem bastante experiência, é crise. Bem, tradicionalmente essas crises, elas são geradas por N fatores, mas sem a menor dúvida, o professor Brizola, pela sua experiência prática, principalmente na atuação como administrador judicial, identifica, que eu penso, portanto, alguns elementos tradicionais nas empresas que fazem com que o empresário brasileiro bata a porta do judiciário como sendo a última ratio, portanto, para o tratamento da crise, seja pela recuperação judicial ou seja pela falência. Então, inicialmente, professor, queria lhe agradecer e fazer a seguinte pergunta. A pandemia, esse fenômeno de anormalidade, pode destacar os tradicionais motivos que fazem com que o empresário brasileiro procure o judiciário para tratar de suas crises através dos institutos do direito falimentar? Bom, em primeiro lugar, professor Juliano, muito obrigado pelo convite. Agradeço à Fundação Escola Superior do Ministério Público pela oportunidade de conversar nesse momento com vocês, através desse webinar. E, enfim, como tu já mencionaste na questão do meu currículo ali, eu
tenho uma trajetória, sou um amante, um apaixonado por essa matéria do direito da insolvência, e desde da época da faculdade eu estagiei numa empresa em recuperação, logo que a Lei 11.101 havia sido sancionada, e foi, inclusive, o primeiro caso no país que iniciou e encerrou à luz do novel diploma falimentar. Então, desde então, eu adquiri um apreço por essa matéria, acabei me afeiçoando em todos os seus institutos e fui acompanhando a sua evolução legislativa, doutrinária, jurisprudencial, porque a recuperação judicial, diferentemente da falência, é um instituto totalmente novo, que nós não é possível dizer que é uma nova roupagem da concordata. Me parece que a recuperação judicial mudou totalmente o paradigma em relação ao instituto que nós tínhamos anteriormente, que era da concordata do Decreto 761 de 1945. Então, desde daquela época, eu tive a oportunidade de trabalhar em escritório de advocacia que representava os interesses da devedora, e também me despertou muito o interesse, sentir a vocação de também atuar como auxiliar do juízo, na figura do administrador judicial, essa figura que veio a substituir o síndico ou o comissário. Eu sempre tive uma veia um pouco conciliadora, mediadora, e me parecia que a atuação como administrador, como uma figura, de certa forma, neutra ou imparcial, fazia bastante sentido. E o que eu, hoje, assim, olhando para trás, vejo é que esse instituto da recuperação judicial, ele foi evoluindo e ganhando em importância ao longo do tempo, desde 2005 para cá, né? Essa lei já vai fazer agora aí 15 anos, e de modo que em 2015 a gente falava que ela tinha atingido o ápice, né? Com enfim, a recuperação das grandes empreiteiras no Brasil, né? Que até veio a acabar com a Odebrecht, né? Como acho que o maior ícone das empreiteiras brasileiras vindo a pedir recuperação, e a própria Oi, né? Como essas duas as maiores recuperações judiciais da história do Brasil, justamente na onda da crise de 2015. Em função da Lava Jato, esses grandes escândalos que nós tivemos. Mas agora me parece que há um novo teste de eficiência, um novo teste para a Lei 11.101, a fim de que se verifique se ela serve realmente como o remédio para aquele paciente doente, né? Eu sempre digo que a recuperação judicial é o remédio que o direito oferece para aquele paciente que está doente, mas que ainda tem uma expectativa de vida, ainda tem uma recuperação, enquanto a falência é a solução que o direito oferece para aquele paciente que não tem mais nenhuma expectativa, nenhum tratamento de sobreviver. É análoga à morte da pessoa física, né? E nós estamos agora estamos no meio dessa pandemia, e ainda não sabemos bem o real impacto, né? Já temos uma certeza que será devastador. Agora, o quão devastador enfim, e o quão perniciosa ela será para as empresas, para a economia como um todo, ainda a gente não tem essa dimensão, a meu ver, né? Certamente, a gente tem ouvido muito esse dualismo entre cuidar da saúde das pessoas e cuidar da saúde das empresas. A gente vê essa discussão política e ficamos aí no meio dela, mas certamente haverá uma consequência muito nefasta para as empresas. E isso a nível global, né? Dessa vez a crise não é brasileira, não é regional, né? Ela é uma crise de dimensões, de proporções globais, algo que nós certamente não vivemos, talvez em outras gerações tenham vivido, mas é sem dúvida um fenômeno singular, único, e que, como eu disse, vai testar a funcionalidade, a serviço da Lei 11.101 como um remédio para a superação desse momento de crise. A crise decorrente da pandemia do
Covid, a gente tem participado e ouvido aí a profusão, as opiniões dos especialistas, das pessoas que militam na área, é uma crise de liquidez. As empresas não, diferente de outros momentos, elas não detêm recursos para fazer frente às suas obrigações mais essenciais, como o pagamento da folha de salário, o pagamento de insumos, de modo que o governo já vem atendendo algumas demandas através das medidas provisórias que estão sendo editadas, mas, sem dúvida, me parece que um dos ramos do direito em que certamente se sobressairá nesse momento é o direito falimentar, recuperacional, porque é ele que vai tratar da crise das pessoas jurídicas, do empresário individual ou da sociedade empresária. Mas também me parece que é um momento de discussão. A gente já vinha, os profissionais da área, discutindo alterações, mudanças, uma reforma na Lei 11.101, desde a época em que ela fez 10 anos, nós já vínhamos nos congressos, aí, os principais, do TMA, do IBAJUD, já vínhamos fazendo essa discussão, né? Foi feito um grupo de estudos, um grupo de trabalho das mentes mais brilhantes do nosso país nessa matéria, e fizeram um primeiro projeto, ainda na época do governo Temer, isso foi voltou ao governo, e o governo, através do Ministério da Fazenda, fez as suas alterações naquele projeto inicial, e a situação, a verdade é que não andou, mas muito se discutiu da necessidade de reforma. E agora essa discussão é cada vez mais candente, de modo que nós tínhamos até então um projeto do deputado Hugo Leal tramitando, e agora nós temos um novo projeto, o PL 1397, que discute não mais reformas pontuais, mas reformas transitórias que atendam às empresas em crise, especificamente nesse momento da pandemia. Nós temos também, e projeto, eu sinceramente tenho fundadas dúvidas se o projeto vai ser aprovado ou não, porque a gente sabe que o processo legislativo no Brasil, ele é complexo, é moroso, enfim, demanda uma vontade política muito grande dos nossos representantes, e, inclusive, uma cobrança da sociedade. A gente não sabe se a recuperação e falência está na ordem do dia das pessoas, da sociedade, apesar de estar na ordem do dia dos profissionais do direito, dos operadores do direito, nem sempre isso se transmite em pressão aos nossos representantes. Mas há também algo de concreto. O CNJ editou uma recomendação, a recomendação número 63, que visa justamente auxiliar, né, os juízes que trabalham com a matéria de recuperação e falência, difundindo algumas práticas que sejam, na forma de recomendação, que sejam possivelmente observadas pelos magistrados, né? Eu vi uma expressão muito feliz outro dia, do doutor Daniel Carnio Costa, que é o magistrado da primeira vara especializada da capital em São Paulo. Ele diz que a recomendação, na verdade, visa democratizar a experiência das varas especializadas. E hoje, sem dúvida, uma das tendências dessa área do direito é a especialização das varas, né? Criação de varas no Rio Grande do Sul, a gente já tem uma vara regional em Novo Hamburgo e temos vara especializada na capital, em Porto Alegre, especificamente para conflitos de direito empresarial, aí abrangendo recuperação, falência e arbitragem. Mas, dentro dessa recomendação número 63 do CNJ, aí nós temos questões muito interessantes, como enfim, um fomento à ideia de prorrogar o stay period, que é aquela blindagem que se dá às empresas em recuperação judicial por um determinado período de tempo, suspendendo ações e execuções contra ela. Da mesma forma, nós temos também uma recomendação no sentido de que as assembleias gerais de credores que estavam já convocadas, designadas ou em andamento, que elas sejam prorrogadas, até pela natural, recomendação dos agentes sanitários no sentido de evitar aglomeração. Me parece que fazer uma Assembleia Geral de Credores nesse momento atentaria contra todas as melhores práticas que vêm sendo difundidas aí pelas nossas autoridades.
Mas, claro, a recomendação também ressalva a possibilidade de se realizar uma Assembleia Geral de Credores virtual, mas dependendo da necessidade da devedora, da empresa em crise, e também dos seus credores, né? A gente viu, isso foi bastante difundido nos meios jurídicos, aí a realização da Assembleia da Odebrecht em meio virtual, mas porque aí havia uma expressa, uma manifesta intenção da empresa, da devedora Odebrecht, de que se realizasse logo a Assembleia, isso por quê? Porque ela também precisava superar esse estágio processual. Muitas vezes a empresa que não tem o plano aprovado ainda vive em um limbo, um momento de incerteza, os bancos, né, já é uma empresa em recuperação, ter acesso a crédito já é difícil, e sem o plano aprovado é mais difícil ainda. Então, no caso dela, fazia sentido, dentro da operação, ter o plano aprovado, e a gente tem outros casos em que isso pode fazer efetivamente sentido. Além disso, a recomendação também fala que os juízes tratem com redobrada cautela pedidos de falência por descumprimento do plano, né? Mas aí entra sempre o bom senso, e o bom senso através da figura do administrador, e que o juiz analise, através dos subsídios fornecidos pelo administrador judicial, se o não pagamento das obrigações previstas no plano decorre, de fato, da pandemia, da redução de faturamento, enfim. Então, nós temos aí nessa recomendação uma série de medidas bastante interessantes. Recordo ainda também, e outro dia falava em um webinar com o Dr. Marcelo Sacramone, que é juiz também na vara especializada em São Paulo, da questão da função do administrador, né? A recomendação fala expressamente que o administrador deve seguir executando seu mistério, apresentando seus relatórios e disponibilizando tais relatórios no site da administração judicial. Nesse sentido, eu acho válido comentar a nossa experiência prática, né? A gente, dentro há alguns anos, meu sócio José Paulo Japur, que é teu amigo também, Juliano, e que tem maior apreço por ti, maior admiração, nós, enfim, criamos essa ideia da administração judicial profissional, multidisciplinar, com uma equipe formada por administradores, contadores, economistas, engenheiros, enfim, tentando ter uma estrutura para atender a qualquer tipo de projeto. Nós criamos aí um site, hoje, nesse site da administração judicial, nós disponibilizamos todos os relatórios, inclusive os processos na íntegra estão lá nesse site, e linkando isso com a recomendação fala, então, dessa necessidade de veicular esses relatórios nos sites, nos endereços eletrônicos dos administradores judiciais. Eu também acho interessante comentar isso, que ao longo da vigência da Lei 11.101, nós que trabalhamos há bastante tempo nessa matéria, observamos uma evolução muito grande na atuação do administrador judicial, né? Uma constante profissionalização, de modo que hoje as maiores empresas de auditoria do mundo, né, as Big Four, como são popularmente conhecidas, elas estão também como concorrentes nessa área, sendo administradoras judiciais em processos de grande ou pequeno porte, mais para o centro do país, Rio de Janeiro e São Paulo. E então essa foi uma tendência de mercado, uma tendência de se especializar, de criar estruturas que ofereçam informações, que ofereçam transparência aos credores, porque o processo de recuperação é um processo de partes múltiplas, de múltiplas partes, não temos apenas como um processo tradicional, autor e réu. Aqui nós temos uma devedora ou várias devedoras, né? Nós temos processos em São Paulo em que o polo ativo é ocupado por 100 empresas, e temos do outro lado, uma multiplicidade de credores. Nosso processo da Paquetá, a recuperação judicial, envolve mais de 12 mil credores, o processo da Ubra, aí, mais de 5 mil credores. Então, nós temos aí um processo totalmente atípico que demanda transparência, que demanda acesso fácil à informação. Nós, inclusive, criamos nos últimos tempos um aplicativo chamado Credor Mais, onde o credor dispõe de todas as informações e, inclusive, poderá assistir à assembleia. A ideia é que se possa, inclusive, votar em assembleia, né? Nós temos visto aí os projetos inclusive o projeto anterior de reforma da Lei 11.101, não esse, o PL 1397,
que é para a crise em específico da pandemia, mas no projeto anterior já estava lá prevista a possibilidade de realização de assembleia virtual, com voto à distância, com voto prévio, né? Enfim, a verdade é que esse ramo do direito caminha por uma evolução crescente, e o momento é de maximização dessa importância do direito recuperacional alimentar, né? Hoje, certamente, a recuperação é a menina dos olhos, né? Porque ela, enfim, as grandes empresas recorrem a ela, e isso não é um fenômeno no Brasil, né? Nós temos grandes empresas nos Estados Unidos, na Europa, as legislações falimentares estão sendo reformadas não apenas no Brasil, mas nesses outros países também, porque é, sem dúvida, um teste, como eu disse anteriormente, de eficiência. Tá? De nada adianta ter leis que não auxiliam as empresas a se recuperarem, a serem preservadas, né? Não por outra razão, o artigo 47 da Lei 11.101 diz lá que o princípio basilar da recuperação é a preservação da empresa, não do dono da empresa, mas da empresa como uma fonte geradora de empregos, de renda, e é isso que nós precisamos nesse momento, tentar unir esforços, e esse é um momento me parece que os atores envolvidos nesses processos devem superar esses antagonismos credor e devedor e buscarem efetivamente soluções, né? Mas temos o outro lado, daquelas empresas que não se recuperam, e aí tem a falência. E da mesma forma, a falência tem uma finalidade importante, que é justamente filtrar aquelas empresas que não são mais eficientes nos seus segmentos e que devem ser liquidadas de modo que os seus ativos, imóveis, veículos, máquinas, marca, desenhos industriais, enfim, tudo isso possa ter um outro valor, uma outra serventia, uma outra empresa que esteja com condições de exercer aquela ou outra atividade. Excelente. E eu fiquei pensando sobre a realidade do empresário brasileiro. Nós, na experiência, até na própria advocacia, seja no direito falimentar ou na advocacia empresarial, tradicionalmente, eu sempre digo que os problemas eles se repetem. Então, existem elementos no direito empresarial, como próprios deveres de uma sociedade empresária, basicamente, o empresário brasileiro, e há uma característica interessante, agora, ao certo, eu não lembro o percentual atual, mas nós sabemos que a grande maioria das empresas no Brasil, limitadas, elas são de natureza familiar, ou há um núcleo familiar duro na interação dessas empresas ou corporações, e nisso existem alguns sintomas tradicionais dessas atividades. Sejam sintomas estes de gestão, de conflitos familiares, e principalmente aqui de gestão e de administração. Ou seja, eu brinco com os meus alunos que se nós colocássemos um empresário ou um empreendedor, aquela pessoa que objetiva criar um negócio, em uma disciplina tradicional do direito empresarial, e depois, como nós temos a Fundação do Ministério Público, Empresarial 1, Teoria da Empresa, Societário, e depois colocasse também o sujeito para assistir lá a disciplina de Direito Falimentar, o cara saia correndo do negócio e não empreenderia, porque a gente vê não só benefícios em você ter vantagens de tutelas jurídicas diferenciadas, e você mesmo menciona, ou seja, o devedor, pessoa física, a pessoa natural responde com os seus bens, então tem os seus bens à disposição de seus credores. Entretanto, aquele que empreende a julgar, portanto, da sua natureza jurídica, o direito concede instrumentos para mitigar riscos através da autonomia patrimonial e, posteriormente, instrumentos para superar crise ou sair de maneira honrosa e de maneira correta através da falência. Eu sempre menciono, como você muito bem mencionaste, né?
ou o mercado resolve o problema da crise de empresa, ou o judiciário intervém, o Estado, portanto, intervém através da própria falência. A falência é um mecanismo correto de término da atividade empresarial. Bem, agora, eu fico pensando também, professor Brizola, nessa perspectiva daquele tradicional empresário, né, de médio porte, ou até de pequeno porte, que não tem uma gestão adequada. Enfim, muito interessante você às vezes perguntar para o empresário, e os livros? E o sujeito lhe olhar, doutor, mas que livros? Ou seus livros contábeis, o senhor tem o livro? Não tem o livro, o contador. Então, aquele velho problema de gestão, de natural confusão patrimonial. Então, as pessoas também muitas vezes reclamam, né? Poxa, no direito brasileiro, não obstante nós tenhamos a recente mudança do artigo 50 por força da Lei de Liberdade Econômica, né? No direito brasileiro não se respeita a autonomia do patrimônio da empresa em comparação ao do empresário, automaticamente se quebra, mas automaticamente também o empresário tem uma cultura de confundir patrimônio, né? De pegar aquele boleto da faculdade do filho e pagar através, de forma reiterada, né? Pagar através da empresa, de receber uma linha de crédito beneficiada para a empresa e comprar um apartamento na praia. Então, manobras que se confundem. Então, eu estou fazendo assim esse cenário que a gente tradicionalmente vê no escritório, ou na advocacia, ou na sala de aula. E aí, colhendo a sua experiência de administrador judicial. Porque, vejam, é muito legítima a empresa em crise buscar o judiciário. Por outro lado, me parece que, tradicionalmente, o empresário brasileiro, né, culturalmente, tem um problema de gestão, e esse problema de gestão ele é visto de uma forma muito nítida nos procedimentos da recuperação judicial. Então, nós vemos ali, seja na figura do administrador, tem como ver, poxa, essa empresa aqui, o próprio timing da recuperação judicial, o ajuizamento tardio da recuperação judicial. Então, como que fica esta interpretação desses elementos subjetivos, que não obstante não estejam na lei, mas que a gente tem como extrair, através da atuação, verificar a condição que aquela empresa chega no judiciário, por uma má gestão, ou por um erro de timing, ou por não ter buscado a alternativa correta de mercado e, portanto, está vindo para o judiciário nesse diapasão. Como é que você, pela sua experiência, poderia contribuir? Digamos assim, nós temos todos esses elementos que são clássicos nossos, e agora nós temos a pandemia. Será que a pandemia ela vem para contribuir com esse empresário bagunçado, que não tem uma gestão, ou eventualmente esse sujeito vai usar da pandemia de uma forma irresponsável para bater a porta do judiciário e também tentar pleitear esse benefício, que é um benefício de exceção, digamos assim? Bom, professor Juliano, começando pelo final, eu até outro dia comentava com nossa equipe, que a gente vai, por muito tempo, ler petições iniciais de pedido de recuperação ou de autofalência que atribuem a pandemia da Covid-19 como a causa da crise, né? Porque isso é bastante... acredito que outro dia foi... Não lembro se era no Jota, no Conjuro, no Migalhas, saiu algum artigo de um estudo empírico em que se analisaram as petições iniciais e os planos de recuperação, assim, para ver com que frequência se repetiam certas causas. E a conclusão era bastante preocupante, porque as causas quase sempre se repetem, as petições quase sempre são padronizadas, né? Claro, tem muitas boas exceções, né? Mas a verdade é que a gente está acostumado a ver o empresário botando sempre a culpa no cenário externo, na conjuntura, né? E pouco olhando para dentro, né? Para as suas entranhas, a fim de diagnosticar o que de fato lhe acometeu, né? O que de fato ocasionou a necessidade de um remédio jurídico. E também é difícil, me parece,
assim, massificar uma causa ou outra, de modo a dizer, em todos os casos a gente vê isso ou aquilo. Cada crise, cada empresa, me parece que teve alguma peculiaridade em relação às outras. Agora, certamente a gente vê, na grande maioria dos casos, um amadorismo do empresariado, né? Acho que a gente não pode só criticar. O empresariado brasileiro é muito criativo e é muito destemido, porque a gente vê, assim, diante de um emaranhado de burocracia, tributos, e cada dia o número de empresas aumenta. Então, o brasileiro é um povo empreendedor que arrisca, mas me parece que muitas vezes esse ímpeto seja um pouco prejudicado pela falta de melhores ferramentas organizacionais, né? Na grande maioria dos pedidos, eu até hoje comentava com um colega, a gente vê que a questão contábil vem totalmente desorganizada, né? Não, a contabilidade não espelha a realidade da empresa. A gente vê empresas pedindo recuperação que está lá no balanço com caixa de 2, 3 milhões. Se tivesse isso aí no caixa, certamente não iria pedir recuperação judicial. Assim como na verificação de créditos, uma fase muito importante do processo de recuperação judicial, a gente vê que os números não batem, né? A declaração feita no processo não condiz com aquilo que está na contabilidade. Eu digo que devo para a empresa X no processo de recuperação 10 mil, mas na contabilidade lá está 5 mil, ou está 20 mil, ou está 100 mil, né? Então, aliás, esse é um ponto que nós, enquanto empresa de administração judicial, reputamos muito importante, que é a verificação de créditos, pois ali não é raro encontrarmos questões fraudulentas, lançamento de créditos indevidos, ou mesmo cessões de crédito, né, sem direito a voto, coisas que acabam deturpando o processo, a lisura e a regularidade do processo recuperacional. Mas, então, respondendo efetivamente a pergunta, me parece que sim, há um amadorismo, o brasileiro tem um ímpeto, tem uma disposição ao risco grande, o que é importante para o empreendedorismo, para o crescimento do país, né, para a atividade econômica, mas esse ímpeto não é acompanhado de uma organização. Então, não a maioria dos casos vem ao judiciário com uma contabilidade desorganizada, mas isso é importante fazer essa ressalva aqui. Ainda assim, os pedidos são deferidos, porque no início do processo de recuperação, em regra, a maioria dos juízes faz essa leitura da Lei 11.101 de que não se exige regularidade na escrituração contábil, mas apenas que haja uma escrituração contábil. E aliás, atualmente nós estamos observando um aumento na demanda dos pedidos de recuperação de produtores rurais, algo que é especialmente relevante no nosso estado para a economia do Rio Grande do Sul, e nesses casos a contabilidade é ainda mais insubsistente, né? Na verdade, nem há. O que existe é um livro caixa ali, mais ou menos como um papel com despesas e receitas e um resultado, né? Então, nós temos essa atividade empresarial pouco organizada, né? O Código Civil prevê os requisitos de organização da atividade empresária, a contabilidade organizada, a escrituração contábil, mas, no mais das vezes, isso não acontece na prática, né? Além disso, eu anotei aqui algumas questões que mencionaste, como o desvio de finalidade, a confusão patrimonial. Isso aí também a gente encara com bastante frequência nos processos de recuperação. Claro que na falência até isso ganha uma relevância ainda maior, porque incumbe ao administrador judicial apresentar um relatório no prazo de 40 dias, renováveis por mais 40, a respeito das causas da crise empresarial, e também esse relatório deve imputar os responsáveis pela quebra, podendo aí imputar tanto responsabilidade civil como criminal. E é bastante frequente que a gente destaque aquilo que eu já havia dito antes, a omissão documental, a falta da escrituração contábil regular, e também é muito frequente a confusão patrimonial. Como tu disseste, empresário que acaba pagando despesas particulares com os recursos da empresa, e eu sempre digo que se o empresário vai bem, se ele tem lucro,
Isso compromete a organização? Sim, compromete, mas, enfim, a empresa é dele, o dinheiro é dele, né? Enfim, cada um. Agora, a partir do momento em que esse empresário deve, a confusão patrimonial passa a ser, sim, responsabilidade dele, porque ele deixou de pagar seus credores para um benefício próprio, com despesas particulares que não eram inerentes ao objeto social da empresa. Outro item que comentasse, que eu sempre reputo fundamental, é a questão do timing. Quando pedir recuperação? E também quando pedir autofalência, né? Porque a empresa em crise, assim, sem aquela empresa que já não tem mais condições, ela vai se despedaçando até chegar à autofalência. Isso não é o ideal, porque aí nesse meio tempo a empresa vai deixando de ter contabilidade organizada, vai deixando de ter seus controles, o patrimônio vai se desvalorizando, se depreciando, ou muitas vezes vai se dilapidando nesse caminho até o pedido de autofalência. Então, tanto a recuperação como a falência sofrem com a questão timing. A maioria dos casos de recuperação judicial, há um delay importante aí, ou seja, as empresas acabam demorando, tardando em se valer desse importante instituto jurídico, e as razões para isso são muitas, e principalmente a questão do preconceito, né? Claro que, ao longo do tempo, isso foi diminuindo, mas ainda é um fator relevante a questão da reputação, né? A empresa que está em recuperação tipo alguém com leprose, assim, né? Que vai, o paciente, ninguém quer chegar perto, né? E a empresa em recuperação sofre desse estigma. Que diminuiu, é verdade, mas que ainda existe, né? A gente vê isso na prática, a empresa pede recuperação e os seus fornecedores passam a deixar de fornecer a prazo, né? Só tudo à vista, quando, na verdade, esse me parece um raciocínio que não é inteligente, porque a recuperação judicial, ela estancou um passivo até ali, né? O marco temporal de sujeição dos créditos à recuperação é a data do ajuizamento. Tudo que ocorreu antes do ajuizamento vai estar sujeito a ela, mas aquilo que ocorreu depois, a lei dá uma série de privilégios, reputa essa eventual dívida contraída após como um crédito extraconcursal. Então, muito embora a legislação tenha tentado fomentar que a empresa seguisse suas atividades normalmente, obtendo crédito, enfim, contraindo obrigações regularmente, na prática não é isso que se dá. Então, esse timing também está muito ligado a isso, ao temor que o empresário tem de não conseguir exercer regularmente suas atividades, de ser reputado, né? Em cidades pequenas, assim, é muito comum que exista um preconceito, que se a pessoa seja taxada, olha lá, aquele lá deu um calote, é um mau pagador, porque pediu recuperação judicial. Ainda existe isso, é verdade. Mas entendemos que deve ser algo a ser melhor compreendido, né? Principalmente num momento como esse, qualquer empresa pode precisar do remédio da recuperação judicial. E está aí a legislação para ser usada pelo empresário de boa-fé, aquele empresário que acredita na viabilidade do seu negócio. Enfim, também mencionaste a questão das empresas familiares, ainda é o modelo mais encontrado nas empresas do nosso país. E isso reflete bastante na gestão, voltando àquele ponto do amadorismo, a gente vê comumente algumas atividades dentro da empresa, algumas atividades essenciais, chave, como contabilidade, contas a pagar, enfim, sendo exercida por pessoas que não têm o preparo. Isso compromete também, é uma das causas da crise, e com bastante frequência encontradas nas empresas brasileiras que se socorrem no Poder Judiciário. E, por fim, mas não menos importante, eu acho que a gente não pode perder de vista a dificuldade, que eu comentei também no início, de ser empresário no Brasil. De fato, há uma carga tributária muito elevada, há uma série infindável de obrigações acessórias a serem cumpridas no nosso país em relação aos governos federal, estadual e municipal, que exige toda uma mão de obra, todo um custo apenas para atender essas obrigações burocráticas, né? Isso pesa sim, e não acredito que em toda a recuperação isso também é relevante, né? Não digo que seja sempre a maior causa, mas e eu costumo também dizer que muitas vezes o empresário acaba por excesso de otimismo,
fazer planos muito audaciosos, também acaba tropeçando, né? A gente viu isso na crise anterior, 2015, o Brasil acabou tendo um excesso de crédito para aquisição de bens duráveis, né? A gente tinha os programas do FINAME, isso também motivou um endividamento por parte das empresas, porque elas acabaram apostando em um mercado que sumiu, né? A gente tem o exemplo aí da fabricação, o mercado de ônibus, que eu acompanhei em um dos nossos casos. Nós tínhamos um mercado aí de fabricação de mais de 35 mil ônibus ano ou mês, agora já me confundi aqui, mas no Brasil, e esse mercado foi para 15 mil, então, sem dúvida, o empresário que se programa para um mercado de um porte, de uma dimensão, e de uma hora para outra ver esse mercado enxugar pela metade, ele vai ter uma fábrica ociosa. Todos nós sabemos o quanto é caro ainda demitir no Brasil, né? As obrigações salariais são bastante pesadas, né? Os encargos salariais são bastante pesados, é muito caro ter empregados na folha, e isso tudo, agora, nesse momento de pandemia, é visto com maior realce ainda, porque as empresas, de uma hora para outra, se viram 100% despidas de seu faturamento. Empresa de eventos, empresa de alimentação, que não tinha delivery, e por aí, a empresa que só tinha loja física, que não tinha o e-commerce. Então, essas empresas, simplesmente, da noite para o dia, tiveram seu faturamento reduzido a pó. Por outro lado, elas mantêm as suas obrigações com empregados, com insumos, energia elétrica, água, aluguel, o que fazer em relação a isso, né? Certamente a Lei 11.101, ela não apresenta todas as opções, todo o ferramental necessário para que o empresário enfrente essa crise, né? Tanto é que a gente vê no PL 1397 aí, a possibilidade, inclusive, daquele empresário que já está em recuperação judicial possa submeter novas dívidas à recuperação já em curso. É uma ideia bastante controversa, mas que mostra a relevância dessa discussão, de tentar contemplar esse passivo gerado agora, né? Assim como fecho, eu acho que é importante que o empresário tente renegociar. Me parece que eu quero crer que as instituições financeiras terão a sensibilidade necessária para que haja uma renegociação, né? Não tem como os bancos, os fornecedores, os proprietários de imóveis que têm aluguel, que eles não se sensibilizem com o momento. Me parece que é bastante pior que todo mundo vá se socorrer do Poder Judiciário através de um pedido de recuperação, de falência, enfim, do que tentar, né, a negociação. Por isso que a gente vê tanto no PL, como em algumas medidas dos tribunais estaduais, São Paulo foi pioneiro nisso, em criar centros de conciliação para litígios, para disputas empresariais, como uma forma pré-processual de tentar abortar uma avalanche de processo de recuperação judicial. Então, esse empresário que tem uma crise, e vamos lá, que haverá empresários que apenas se utilizarão da desculpa do Covid para, né, agora expor o problema através de um pedido de recuperação, mas outros, efetivamente, a Covid vai ser o estopim de uma crise. E aí essa crise, me parece que primeiro o empresário deve avaliar a profundidade dela, em segundo lugar, deve haver uma tentativa de renegociação fora do Poder Judiciário. A gente já sabe que o Poder Judiciário não vai conseguir atender se todas as empresas se socorrerem do Poder Judiciário, se socorrerem dele, então haverá uma dificuldade, uma morosidade a atender essas demandas. Então o empresário deve tentar buscar uma solução nesses centros de conciliação ou diretamente com seus credores, visando evitar um processo de recuperação. Mas, se nada disso der certo, aí sim a recuperação judicial se mostra um remédio adequado. E quanto à falência, eu achei importante aqui comentar, porque tu disseste bem, né, que é um remédio que a lei oferece para ser usado para aquelas empresas que não são mais eficientes, que não são mais viáveis, mas, infelizmente, a falência ainda é um procedimento muito moroso no Brasil. A gente vê, mesmo em várias especializadas, falências não duram menos que 5 anos, mas eu tenho aí falências em que assumi por
em que assumimos como administração judicial com mais de 25, 30 anos de tramitação sem encerramento, né? E nesses 35 anos aí, as pessoas que estão por trás dessas empresas ficam vinculadas a isso, como um estigma, como uma mancha, né? Outro dia me procurou o filho do dono da empresa e disse, olha, meu pai está aguardando só o encerramento do processo para poder descansar. E eu disse, olha, é um compromisso de levar a cabo esses processos. A gente, felizmente, vê que a reforma da Lei 11.101, no capítulo pertinente à falência, ela visa justamente dar celeridade, fixar prazos para alienação de ativos e para encerramento do processo. Porque, como ouvimos aí com bastante frequência no nosso meio, a gente precisa de um fresh start, ou seja, de uma volta rápida desse empresário. Esse empresário de boa fé, que teve o seu negócio falido, que teve insucesso no seu intento empresarial, que ele possa voltar rapidamente a empreender, a gerar empregos, gerar renda e tributos para que o país cresça. Então, essa é a nossa visão. Professor, te ouvindo e também lembrando o ambiente que nós estamos, né? Aqui nós estamos num ambiente acadêmico e particularmente eu gosto bastante do ambiente acadêmico, desse diálogo da academia com a advocacia, com a administração judicial, enfim. E eu também o tipo eu acho que o conteúdo dogmático, né, dos institutos, etc., todo esse conteúdo que é visto no nosso curso de pós-graduação, mas também na graduação, o aluno ele tem acesso, e o estudioso tem acesso com uma certa facilidade. Agora, as entrelinhas, né, dos temas que nós abordamos e justamente poder ouvir a sua fala, a sua experiência, isso não está nos livros, né? Por essa razão é que eu gostaria de propor agora, como nosso último tópico, a seguinte conversa, o seguinte debate. Eu, como professor e também como uma pessoa que gosta de estudar o direito, observo que o nosso tema aqui do direito da insolvência, do direito falimentar, das empresas em crise, ele encontra, muitas vezes, uma certa resistência para mudanças, uma resistência para novidade, uma resistência para basicamente novos implementos ou novas interpretações de institutos jurídicos. Veja, eu posso trazer aqui uma experiência própria, inclusive experiência pública, né, que submeti na nossa última jornada de direito empresarial do Conselho Nacional de Justiça, da Justiça Federal, perdão, lá em Brasília, um enunciado para justamente permitir, né, a utilização dos negócios jurídicos processuais no direito falimentar. Então, basicamente, notadamente na recuperação judicial. Então, eu submeti a minha proposta, agora confesso que não lembro o trecho, basicamente, do texto, mas fui com muita força. Essa proposta ela vai passar porque ela é necessária. Afinal de contas, a recuperação judicial é um instituto contratualizado. Há uma contratualização entre as partes em juízo e a possibilidade de nós contratualizarmos o procedimento de acordo com as especificidades do caso concreto. Como você disseste, cada empresa tem os seus elementos, as suas características. Por que não reorganizar o procedimento? E isso é interessante porque, a bem da verdade, e você deve ter N situações que em alguma medida já viu alguma flexibilização do procedimento acordado entre as partes, com a figura do juiz, com os credores ali organizando. Isso não é algo absurdo, né? Ou seja, trazer o artigo 190 do Código de Processo Civil, as partes capazes, quando o direito admitir a autocomposição, podem negociar, portanto, o procedimento. E aí me causou até certa estranheza que tivemos uma adesão muito forte dos colegas lá. Entretanto, por muito pouco, o enunciado não foi aprovado. E basicamente teve uma defesa, né,
que me chamou atenção, realmente não lembro quem fez a defesa, mas no seguinte sentido, olha, a preocupação que nós temos aqui são com aqueles que não estarão na Assembleia, ou seja, nós vamos mudar o procedimento e quem não estar na Assembleia, como fica? Bom, então, isso foi uma mensagem trazida, né? De todo modo, nós vimos enunciados que foram aprovados no sentido da dispensa da publicação de credores em jornais de grande circulação, situações dessa natureza. Veja, e aí você mencionasse os nossos magistrados paulistas que com muita... de uma forma muito contemporânea e vanguardista, estão implementando a famosa perícia prévia, que tecnicamente nós poderíamos, dentro aqui da academia, questionar da própria validade jurídica de um instrumento que, em alguma medida, não tem previsão concreta na lei. Ou veja, nós conseguimos avançar em alguns pontos, mas em outros eu vejo que há uma sensibilidade muito grande de você trazer novas interpretações e novos elementos para o direito, notadamente para a recuperação judicial. Como que você vê isso, colhendo justamente das suas entrelinhas e da experiência do colega? Olha, eu particularmente sou um entusiasta das inovações no direito recuperacional, no direito da insolvência, e tanto do ponto de vista acadêmico, né, estudar possibilidades de inovação, enfim, como na questão prática, na dogmática, pragmática, desculpa, no sentido de implementar essas inovações. Na nossa atuação, a gente sempre procura tornar o procedimento mais transparente, mais célere, mais eficiente, né? Agora, a gente esbarra, é verdade, no conservadorismo que ainda vigora nas mentes e nas cortes que ainda elaboramos, né? E na própria postura dos agentes processuais, né? Eu digo assim, nem sempre a devedora gosta da inovação, nem sempre ela gosta que o processo dela tramite dentro dos prazos da Lei 11.101, que foram prazos pensados em uma realidade dissociada do nosso judiciário. O judiciário, não creio que, sem uma boa vontade, sem uma especialização dos servidores, ele possa acompanhar aqueles prazos que a Lei 11.101 previu. Assembleia em 150 dias, suspensão por 180 dias, idealizando que esse seria o prazo necessário para verificação de créditos, apresentação e deliberação do plano de recuperação e homologação, concessão da recuperação judicial. Esse foi o prazo que o legislador previu, mas na prática a gente vê que isso é difícil / quase impossível de se verificar na prática. Mas a gente, sim, tenta implementar toda a ordem de novidades. Tu aí mencionaste, está muito bem atualizado, de todas as novidades mais relevantes na nossa matéria. E o CNJ tem cumprido um papel importante. A gente ouve críticas de que essas recomendações do CNJ invadiriam o espaço legislativo, de que o CNJ estaria, ele mesmo, legislando em matéria de recuperação e falência. Mas a verdade é que, na carência de uma reforma da lei, é muito importante, e volta àquela expressão de democratizar as melhores práticas, democratizar a experiência das varas especializadas, sobretudo de São Paulo. O doutor Daniel Carne Costa, juiz da vara de recuperação e falência de São Paulo, a presença dele do CNJ me parece que é o que deu essa propulsão às recomendações que falam de varas especializadas. Nós já temos a experiência agora muito positiva de Novo Hamburgo, um magistrado que é muito adepto às inovações, o doutor Alexandre Boeira, e assim como os magistrados de Porto Alegre. Outra recomendação é a que prevê a mediação, e nós, inclusive, já fizemos mediação em recuperação judicial, o primeiro caso aqui no estado, uma recuperação judicial do produtor rural no interior, cerealista, não era produtor rural, em que,
no caso concreto, havia uma belicosidade muito grande entre os credores, porque eram todos agricultores que entregaram soja na cerealista e tinham perdido a sua produção, porque isso virou dívida sujeita à recuperação judicial. Então, para acalmar os ânimos, né, a mediação foi muito útil para ouvir os anseios do credor, deixar ele desabafar e, enfim, superar aquele momento inicial de raiva e passar a racionalidade à discussão do plano. Então, me parece a mediação uma ferramenta muito interessante, não apenas para o direito recuperacional, falimentar, mas como um todo, como uma forma de autocomposição que está aí com a sua prioridade no novo Código de Processo Civil e que certamente vai granjear aí adeptos não só na nossa matéria, mas fez muito bem o CNJ em fomentar a utilização dessa ferramenta nos processos recuperacionais. E também a questão da perícia prévia, que é objeto de outra recomendação do CNJ, e que sempre me pareceu fazer muito sentido, né? A gente sabe bem que existem os prós e os contras, e aqueles que defendem veementemente a importância, o cabimento da perícia prévia, e aqueles que não, que são, enfim, críticos, né? A principal crítica, que eu como alguém que defendo a perícia prévia, também reconheço que a crítica é pertinente, né? A perícia prévia, doente que bate a porta do judiciário e o judiciário diz, não, o hospital não é para ti, pode ficar aí do lado de fora. Seria mais ou menos isso que a perícia prévia poderia dizer para ele. Mas eu vejo, e nós já tivemos na prática, né, nós executávamos perícias prévias por juízes que se entusiasmavam com a ideia ainda antes da recomendação. E eu sempre cito 2 casos muito interessantes. Um deles em que fomos nomeados para fazer a perícia prévia, chegamos lá no endereço da empresa, era uma casa residencial, tocamos a campainha no horário comercial e ninguém atendeu. Que empresa é essa? Justifica o judiciário, o Ministério Público, enfim, gastarem os seus recursos tão limitados, tão escassos, em processos que não têm sentido nenhum, que não existe uma atividade, né? E o outro caso também, no interior, no supermercado, que estava fechado quando do deferimento da perícia prévia, né? Nós fomos lá, não existia atividade econômica. Então, me parece que para barrar pedidos fraudulentos ou de inexistência de atividade econômica, a perícia prévia tem sim uma grande relevância. E mais, por exemplo, na questão das tutelas de urgência nos pedidos de recuperação judicial. Quando o juiz recebe lá, e todos os pedidos de recuperação praticamente contêm diversos pedidos de tutela de urgência, a questão dos bens essenciais, a blindagem desses bens no prazo de suspensão do stay period, questão de corte de energia elétrica, enfim. Agora a gente tem visto até novos pedidos para submeter dívidas após o ajuizamento, ali por 30 dias, questão de tributos, enfim, a gama de possibilidades é bastante grande. E nesses pedidos, me parece que alguns deles, em que depende de exame de fatos, o auxiliar do juiz, o perito, que poderá ser o administrador judicial, ele pode oferecer subsídios ao magistrado. Quando a empresa diz, olha, eu tenho aqui imóvel e veículos, enfim, máquinas, é tudo essencial, e eu preciso que intime lá o banco para não vir expropriar, não vir retomar, não consolidar a propriedade do imóvel. O magistrado dentro do seu gabinete, numa vara regional, município longe, não conhece a empresa, nunca ouviu falar, como é que ele vai avaliar se efetivamente tudo é essencial? Então, esse perito também pode oferecer subsídios ao magistrado no sentido de dizer, olha, tem 50 carros. Não é tudo que é essencial, 20, 10 são essenciais, né? Ou nenhum é essencial. Nós já vimos, assim, empresa que entrou com pedido defendendo que o imóvel era essencial e nem era a sede da fábrica, era um anexo desocupado sem atividade. Obviamente, opinamos que o magistrado indeferisse aquela tutela de urgência, né? Agora, outras questões jurídicas, aí cabe ao magistrado dizer se ele quer ou não a opinião do perito, né? Então, a perícia prévia também vejo com bons olhos, e vejo que, depois da recomendação, passou a ser a maioria das recuperações ter perícia prévia. Agora, também pondero da desnecessidade da perícia em um caso de notória atividade empresarial, em que não há tutelas de urgência controversas, assim, que não demandam um exame de fatos,
por exemplo, a Odebrecht precisa perícia prévia? Acho desnecessário, né? E que vai ter toda uma contabilidade bem organizada. Outro elemento que a perícia prévia pode ser muito útil é o exame do litisconsórcio ativo, né? Para que o administrador também ofereça subsídios, o perito, ainda perito, possa dizer se aquilo é caso de consolidação processual, de viabilizar diversas empresas ajuizem o pedido num único processo, ou se elas não têm uma ligação, não existe uma simbiose entre elas, uma verdadeira confusão patrimonial, de modo a dizer que não, cada uma ajuize o seu pedido de recuperação, porque os credores, quando contrataram com aquela devedora, eles podem ter considerado ou não a questão do grupo, né? Então, isso tem uma repercussão e cabe ao administrador / perito oferecer subsídios nessa área. Também cito a questão do produtor rural, em função da recente decisão do STJ, que entendeu que prescinde o registro na junta comercial há mais de 2 anos como requisito para o deferimento do processamento, mas não dispensou a necessidade de comprovação de uma atividade regular há mais de 2 anos. Ele não tem registro na junta, como é que o magistrado vai saber se exercia atividade empresarial há mais de 2 anos? Claro, existe, uma documentação que vai evidenciar isso, mas também o perito, né, antes do deferimento do processamento, pode contribuir com o magistrado no sentido de dizer, olha, estive lá, constatei que existe uma organização empresarial, existe uma pessoa responsável por tal e qual atividade, é relevante, então, nesse sentido, a questão da perícia prévia. Tu havias comentado também da questão do negócio jurídico processual, que me parece perfeitamente aplicável ao processo de recuperação, e, inclusive, nós, recentemente, no caso da Ubra, tentamos implementar, mas que, de fato, exige também que os atores envolvidos nesse processo comprem a ideia, né? A gente precisa que o juiz seja simpático à ideia do negócio jurídico processual, que o Ministério Público também assim o veja, e que a devedora, principalmente, né, não crie obstáculos, né? Porque senão não dá certo. A gente tinha fixado um calendário processual com datas já previamente agendadas para a Assembleia, para apresentação de objeções, para apresentação de impugnações. Eu vim fazendo um calendário do fim para o começo, né, mas prevendo todos esses eventos já no primeiro edital. Mas aí, em função da questão local, ali acabou não se viabilizando, não publicou o edital, e aí nosso calendário foi por água abaixo. Mas no caso da Ubra, no caso da Paquetá, nós já implementamos aquela recomendação da jornada de fazer o edital resumido, ou seja, não precisa, tem 12 mil credores, vai botar lá no Diário de Justiça Eletrônico quantas páginas de edital relacionando o número de credores. Nos pareceu que fazia mais sentido ter uma súmula dizendo que foi, enfim, a síntese do pedido, do deferimento, e remetendo quanto à relação de credores ao site da administração judicial, né? Eu, há muito tempo atrás ainda, já tinha observado duas questões que poderiam economizar tempo no processo de recuperação. A primeira delas é essa questão apresenta o plano, prazo para objeções, convoca a Assembleia. 90% estou sendo totalmente aqui aleatório, mas acredito que 90% para mais dos processos de recuperação é apresentado o plano e tem objeção, o que demanda a convocação da Assembleia. Porque já não no segundo edital já dizer que, em havendo objeções, já está convocada a Assembleia para tal e tal data. Então, nós tentamos implementar isso no caso pequeno, de recuperação na comarca aqui da capital, e a magistrada comprou a ideia, deferiu, mas, infelizmente, o tribunal entendeu que, como havia impugnações não ajuizadas, ele acabou afastando essa possibilidade. E outra ideia que entendo bastante relevante para dar eficiência ao processo são coisas simples, né, como essa aí, botar no segundo edital já as datas da Assembleia, porque existe sempre, né, um atrito, quando é que vai ser a Assembleia? Aí a devedora diz, pois eu não posso essa data, empurra um pouco mais à frente, vai e volta, e acaba o processo se protelando, muitas vezes, nem sempre acontece assim, em função dessa indefinição das datas. E a outra ideia que nós tivemos e implementamos, e que até o doutor Alexandre, em Novo Hamburgo, eu vi que passou a
adotar em vários processos, é que no primeiro despacho, quando defere o processamento, o juiz já autoriza a publicação do segundo edital, contendo a relação de credores elaborada pelo administrador judicial e o aviso de recebimento do plano, e também que já resta autorizada a publicação do edital com a convocação da Assembleia. Por quê? Se esses editais estão previstos em lei, eles decorrem da mera concatenação de atos do processo recuperacional. Então, se desde já o juiz autoriza o cartório, a serventia, que esses editais sejam publicados, me parece que é um ganho bastante de eficiência. O administrador não precisa, não, tem que concluir, daí o processo vai concluir, daí o juiz defere, aí volta da conclusão, aí tem que o cartório cumprir, né? Então, a gente já pedindo no início do processo essa autorização de publicação de editais que estão na lei, que são de responsabilidade, um deles do administrador judicial, e no mais, às vezes, é o administrador que disponibiliza as minutas ao cartório, isso é um ganho de eficiência, de celeridade bastante grande. Enfim, falei sobre várias questões que entendo, assim, a título de inovação, né? E creio que essa matéria, o direito da insolvência, ele é propício, sim, para as inovações, até porque nós nos utilizamos do modelo de legislação americano, e a gente sabe bem que os americanos sempre procuram dar eficiência e celeridade aos seus procedimentos judiciais. Não é à toa, então, que o nosso legislador colocou diversos prazos curtos aí, que deviam ser, em tese, a recuperação devia ser um procedimento aí de 2 anos e meio, 180 dias para deliberar a respeito do plano e 2 anos de fiscalização do cumprimento. O plano pode prever mais tempo de cumprimento das suas obrigações, mas a fiscalização judicial seria por 2 anos e meio. Seria por 2 anos após a concessão, somando aos 180 dias, 2 anos e meio. Na prática, o que a gente vê aí, processos que demoram 10 anos e não terminam, e se eternizam, que me parece que é ruim para todos. A empresa fica eternamente vinculada ao judiciário, os credores gastando com advogados para fiscalizar se estão recebendo ou não aquilo, se o plano está sendo cumprido ou não, e bem como o maior prejudicado, que é o Poder Judiciário, o Estado, e, ao fim e ao cabo, nós, contribuintes, que estamos custeando um processo que, no mais das vezes, não é eficiente. Bem, olha, que baita tema que nós tivemos a oportunidade de conversar com o professor Brizola, e acredito que conseguimos fazer um grande review, não só sobre a questão da recuperação ou da insolvência em época de Covid, mas fizemos uma passagem por vários temas, e isso, sem dúvida, merece, olha, muito aprofundamento no nosso próprio curso de pós-graduação, poder arrumar um tempinho na agenda do professor e tê-lo conosco aqui na Fundação Escola Superior do Ministério Público, mas de modo que os colegas que nos assistem, infelizmente, a gente vai deixá-los agora, com até essa vontade de aprofundar esse tema que nos é muito caro, que a gente trabalha e estuda com muito prazer. E, professor, sem palavras, queria lhe agradecer pela oportunidade, pelo carinho, né, de poder colher da sua experiência, principalmente, repito, acho que hoje o ensino ainda é um ensino pelo exemplo, é um ensino pela experiência, e poder ter a oportunidade de conversar com você nesse espaço é algo que nos engrandece, que engrandece a nossa instituição, de modo que, em nome da FMP, eu agradeço, em nome da nossa pós-graduação em advocacia corporativa, uma pós-graduação que nós temos colegas de uma qualidade elevadíssima, e a sua presença só abrilhanta ainda mais o nosso corpo docente e principalmente o nosso curso. Muitíssimo obrigado, vai ficar, digamos assim, nos devendo ainda outros encontros, e agradeço de coração realmente a sua oportunidade. Eu preciso passar alguns recados, mencionar que o nosso curso ele está com inscrições abertas, seja o curso para ingresso de transferência dos alunos para a Fundação Escola Superior do Ministério Público. Mencionar a todos os colegas que a nossa instituição é a instituição privada mais bem avaliada pela OAB, é uma instituição feita para os alunos com muita dedicação, e de modo que todos que aqui
ensinam, fazem com bastante amor, com bastante carinho, muita responsabilidade e seriedade, um ensino levado a sério. De modo que seja as nossas inscrições para pós-graduação em advocacia corporativa estão abertas, assim como a transferência para a nossa faculdade, que vem cada vez mais desenvolvendo a excelência, literal excelência no ensino, sem se deixar levar aí digamos assim, pelo senso só de mercado, mas mantendo, sim, a qualidade e excelência de ensino. Então, para quem ficou até o final, para quem teve a oportunidade de conseguir ouvir o professor, nós vamos deixar no chat um cupom de desconto para o curso daí, neste caso, para a pós-graduação em advocacia corporativa. Professor, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a sua disponibilidade, o seu carinho para conosco e até breve. Eu quem agradeço, professor Juliano, pelo convite, né, o ambiente de estudo disponibilizado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, e me coloco à disposição. Realmente gosto muito de debater ideias, e espero que, do ponto de vista dos alunos, nós tenhamos conseguido despertar o interesse para algum desses temas que falamos nesse tempo aqui, e que nesses dias por casa aí, esse momento tenha sido de contribuição ao crescimento intelectual de todos os alunos da graduação e da pós-graduação. Meu muito obrigado e fico à disposição para novas oportunidades.